Sejam todos bem-vindos a mais um Pode Seguir Jesus aqui no canal Seguindo Jesus. Pessoal, já quero pedir para vocês, se inscreva no canal. A gente já bateu 400 inscritos, então precisamos mais de 100 para bater os 500 aí até o final do ano. Já tá meio em cima, mas acho que vai dar boa. E agradecer aos nossos patrocinadores, a Pink Beauty, que está localizada lá no terminal. Tem muita coisa boa lá, tem calçado, tem roupa, tem brinquedo. Agora para final do ano, amigo secreto, Natal, tem muita coisa aí pra dar de presente. Acompanhe eles no Instagram, que tem muita coisa boa, tem muita novidade. E é isso aí. Agradecer eles. E hoje estamos então com o nosso professor, o nosso professor então do nosso canal aqui, nosso teólogo, Maicon. E eu quero te agradecer, Maicon, por ter vindo, por ter topado hoje aí. Hoje é o dia da Bíblia. E pra gente aprender um pouquinho mais da Bíblia e passar um pouquinho de como começou, de como, enfim, de como chegou até nós também a Bíblia, né? Isso. Bom dia, tudo bem? É sempre um prazer nós estarmos aqui. Já fazemos parte da equipe, então já está mais natural. Sim, hoje é interessante o dia da Bíblia. Não é apenas um marco histórico, mas para quem tem a fé cristã precisa compreender, como Uhum. você falou, como a Bíblia chegou até nós, porque não adianta simplesmente a gente falar, eu sou cristão. Mas se alguém chegar e perguntar para você, tá, mas o que que é a Bíblia para você? Como a Isso Bíblia aí. foi construída? A Bíblia como um livro, o que ela é? Aí a gente acaba não sabendo e perdendo muitas vezes, não perdendo o debate, mas perdendo partes importantes de conhecimento que a gente pode estar adquirindo quando nós nos empenhamos nesse estudo, né? Sim, sim. E vamos lá então, Maicon, para a primeira pergunta, então, para a gente, esse nosso bate-papo. Como que a Bíblia chegou até nós? Como que foi esse processo? Conta Então, para nós aí. Então, vamos lá. Eu vou tentar resumir aí 4.000 anos quase de história. Não, 4.000 é muito, né? Mas É. uns 3.000 anos pode. A Bíblia, vou começar a falar um pouquinho sobre os autores dela. Atualmente nós temos cerca de 40 autores. Eu prefiro falar 40 escritores, Uhum. porque o autor da É o Bíblia autor. é Deus. É isso que nós temos que, primeiramente, ter na nossa cabeça. Por que que o autor da Bíblia é Deus e não o escritor? Porque Deus não escreveu a Bíblia. Deus inspirou os escritores a escrever a Bíblia. Então, o que é a Bíblia? A Bíblia ela é Deus se comunicando com uma linguagem que o homem possa entender. Então, Deus ele inspirou cerca de 40 autores, aproximadamente, são 40 autores, em um período de escrita de 1.600 anos. Mais de um milênio e meio, Uhum. desde Moisés até João, o apóstolo João, ali em torno do ano 96 depois de Cristo. Então, é um período muito longo da história que a Bíblia foi sendo escrita, preparada para deixar isso para a humanidade. Então, ela começa sendo escrita por Moisés, ali no Pentateuco, né? Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Esse é o primeiro, Moisés é o primeiro autor. Dentro desses autores, lógico, eu não vou lembrar de cabeça todos, tem Uhum. Neemias, Sofonias, tem Ezequiel, tem Jeremias, Isaías, Jesus nunca escreveu, deixar já bem claro, porque tem gente que pensa, onde foi que Jesus nunca deixou nada escrito, a menos aquilo que está na areia ali, lógico, né, mas em documentos, Jesus não deixou nada escrito. Então ela vem sendo preparada desde Moisés até João, como eu falei. Só para você entender um pouquinho, para os nossos ouvintes compreender um pouquinho a complexibilidade disso, é que não é você escrever uma receita de bolo, né? Não é, Uhum. não é a facilidade. Ou seja, Deus, ele. Primeira coisa que também. Outra coisa que nós precisamos compreender que é muito importante. Deus, ele inspirou os autores a escrever, ele não obrigou. Ou seja, como assim? Me explica melhor. Os autores da Bíblia não eram. Vamos usar hoje uma palavra que está
bem tranquilo para você entender. Não é um robô. Ou seja, Deus se apossou do organismo da pessoa, a pessoa E começou. entrou, né, entrou num estado de transe ou qualquer coisa do tipo e começou ali a escrever, tipo, embaixo de transe. Não, Deus nunca fez isso. Deus usou a capacidade humana, o intelecto humano, ou seja, as faculdades humanas. Deus usou o contexto histórico onde os autores estavam sendo inseridos ali no seu cotidiano, o dia a dia, e usando esse contexto histórico, usando as próprias histórias, usando profecias, enfim, poemas, poesias, algumas formas de linguagem, Deus inspirou, então, eles estavam debaixo de uma influência divina e eles foram impelidos, ou seja, eles foram empurrados a escrever, não obrigados. Eles foram sendo impelidos a escrever Uhum. e isso é inspiração divina. É como se você fosse ali o soprar e o encher do balão. É Deus insuflando, soprando sobre os autores. Então, primeira coisa é o quê? Deus não obrigou ninguém a escrever. Ou seja, ninguém foi um robozinho ali, Aham, e foi lá perdeu a escrevendo. consciência e aí quando acordou tava o texto na frente. Não. Com exceção, lógico, que está escrito ali no Pentateuco a respeito ali, se eu não me engano, é Êxodo, capítulo 32, 33, aonde o próprio Deus, de próprio punho, a Bíblia vai falar, ou seja, escreveu na pedra, mas Moisés desceu o monte, quando chegou lá embaixo o povo estava ali adorando a estátua, Moisés quebrou o manuscrito ali, a rocha, porque é o material que eles escreviam, eles entalhavam em rocha na época, Uhum. claro que tinha também outros materiais, Moisés quebrou o que Deus escreveu, que é os 10 mandamentos, ali a parte da lei. E Deus manda Moisés voltar para o monte para agora não Deus escrever exatamente com as suas mãos, lógico, figurativamente falando. Mas agora Moisés teve que escrever. Essa é a única passagem que você vai encontrar na palavra de Deus a respeito de Deus escrevendo algo para deixar para a humanidade. Só que a humanidade não. Eu não vou falar que não valorizou. Moisés valorizou sim. E tamanho é o zelo que Moisés, quando ele chega diante daquelas pessoas, ele olha para as pessoas e entende que aquelas pessoas não mereciam aquilo que Deus estava dando, ou seja, o ato de quebrar, e aí a terra se parte. Mas Deus manda ele de volta. Uhum. Isso é importante. Então, Moisés, então esse é o único ponto que a gente tem na Bíblia mencionado. Só que aquilo que Deus escreveu se perdeu. Se perdeu em que sentido? Porque Moisés quebrou. Ah, mas então o que Moisés escreveu não é. Não, é exatamente o que Deus tinha escrito, Moisés vai ter que repetir. É isso que a gente tem que ter em mente. Uhum. Então, Moisés, ele é o primeiro autor. Dentro desses 40 autores, a Bíblia fala, por exemplo, que Moisés, ele era, já deixando um adendo, uma curiosidade, Moisés, ele era instruído em toda a ciência do Egito. A pergunta que nós temos que nos fazer e nós temos que ver como que Deus, ele vai interferir na raça humana, como ele interfere na história, como ele interfere na sua palavra, através da sua palavra, deixar só um pensamento para os nossos ouvintes. Por exemplo, se Moisés não fica aqueles 40 anos de deserto ali após ele ter assassinado um soldado e fugido, com certeza ele não teria uma preparação, um aprofundamento na língua hebraica, ou seja, no hebraico, a língua ali Uhum. do povo hebreu. Por quê? Com certeza ele teria escrito aquilo que Deus teria dado para ele na língua egípcia. Só que só para a gente ter o que é isso, a língua egípcia ficou perdida durante milênios. A gente se perdeu a Caramba. tradução da Bíblia. Desculpa, a tradução egípcia. Uhum. Só foi ali desencriptado, ou seja, os autores só conseguiram traduzir o que o idioma egípcio ali, os hieróglifos,
ali com a Pedra de Roseta, aqui já no século XX, se eu não me engano. Século XIX, século XX. Caramba. Então, imagina o período lá de Moisés até aqui, na modernidade, praticamente, Sim. sem a gente ter a principal parte do Antigo Testamento, porque depois Pentateuco e todo o resto tá, a base é o Pentateuco. As leis de Moisés, você vai ver que não há uma profecia nova no restante da Bíblia. Sempre que um profeta usava, ele estava olhando para o Uhum. Pentateuco. Então, Caramba. essa é importante, entendeu? Só para você ter ideia. Se só esse pequeno processo de Moisés, de um aperfeiçoamento, ele vai escrever só um processo de escrita. Isso é só um exemplo que eu estou dando. Uhum. Então, Moisés, aí vai indo outras pessoas, vão sendo inspiradas. Por exemplo, esse grupo dos 40, por exemplo, tem pessoas que são reis, Salomão, Davi, então tem um alto grau de instrução. Tem pessoas que são agricultores, como Amós, que a Bíblia vai falar que ele cuidava de bois e produzia sicômoros, ou seja, uma espécie de planta, ou seja, já com um grau de instrução mais baixo. Você vai para o Novo Testamento, por exemplo, você vai ter médico, advogado, dependendo, alguns concordam que Lucas é médico, outros concordam que ele tem uma formação de médico e advogado, mas aí eu não vou entrar nesse mérito. Uhum. Então, um grau de instrução novamente lá em cima, tipo, muito alto. Você vai ver Paulo. Paulo, ele discutia com um em hebraico, discutia com outro em aramaico, xingava o outro em grego. A instrução de Paulo É pouco, né? pô, é tipo. Então, outra pessoa que estava lá em cima. Mas aí tu vai olhar Pedro, pescador. João, pescador. Então, Deus, ele usou pessoas aí no meio, vai ter sacerdote, vai ter diversas outras pessoas. Então, Deus, ele usa a capacidade do ser humano. E aí, quando você vai olhar, hoje eu sou um escritor. Do ponto de vista humano, a Bíblia seria uma obra impossível. Ponto de Sim. vista, olhando só, tira Deus. Esquece, coloca a autoria divina aqui e pega agora somente a autoria humana. Só pela questão do período de tempo, Cara, já seria uma salada, tipo, algo indecifrável, tipo, não dá para decifrar o que está escrito. Aí você pega mais 40 autores. Eu participei de uma obra que tinha 4 autores. imagina, 4. deve ser já uma loucura, né? É uma loucura Porque. pro editor, depois pro revisor, quem foi editar o livro, É, ele teve imagina. que, tipo, ele teve que basicamente reescrever com uma linguagem mais universal, entendeu? Não que ele reescreveu o Uhum. sentido, É, mas mas ele. cada Isso, um escreve de um jeito, né? Se sim. for ver. Aí você imagina agora 40 pessoas Meu Deus. escrevendo. Não, mas tá, então aí tu olha para. Não, mas qual que é o assunto da Bíblia? A Bíblia fala sobre finanças. Mas a Bíblia fala sobre salvação, a Bíblia fala sobre família. Não é um assunto fixo. Então já aumenta um leque. Hoje, se fosse pegar um editor, ele simplesmente vai olhar. Tá, é quantos autores? É um, dois, três. Não, é 40. 40, não. Então, Deixa quieto, entendeu? deixamos quieto isso daí. Deixa quieto. Então, o que que é isso? Isso é o que? É Deus trabalhando. Então, é por isso que a Bíblia não é somente um material, ela é fantástica. A Bíblia é fantástica. Outra coisa muito importante, foi 40 autores num período de 1.600 anos. Então, o que que significa esse período de 1.600 anos? Que a maioria dos autores não conheceu um ou mais autores, ou seja, não teve contato como nós estamos tendo aqui. Uhum. É lógico que teve profetas, por exemplo, Isaías, Isaías foi contemporâneo de outros profetas, Jeremias, Ezequiel, Daniel, eles foram ali contemporâneos um do outro, Jeremias em Jerusalém, Daniel e Ezequiel na Babilônia, mas eles foram contemporâneos, ou seja, o mesmo período histórico. E ainda assim, é difícil a comunicação entre eles. Não havia comunicação, Sim. provavelmente, entre eles. Então, só para. É um pequeno detalhe. Não havia comunicação entre os autores. Para facilitar ainda, a Bíblia foi escrita em 3 continentes diferentes.
a Ásia, no caso, ali o Oriente Médio, parte ali da Europa e no norte da África, ali na região do Egito. Então, a região é muito extensa. Sim. Então, só esses dados você pensa, meu Deus, então isso é uma baita salada de fruta. E se não tiver a mão de Deus, seria, não seria nem É, salada de não, fruta. imagina, mas tipo, hoje já é difícil. Hoje Sim, que a gente tem WhatsApp, que a gente tem comunicação, já é difícil a gente fazer um negócio com 40 pessoas. Imagina lá, cara. é Fazer, e assim, muitas pessoas ainda duvidam da Bíblia, mas, tipo, não veem essas coisas que tem por trás, sabe? Como que foi escrito, não veem isso. sim, Tanto que tem muitas histórias de pessoas que tentaram achar algum furo na Bíblia, alguma coisa, e se converteram, né? sim. Porque não Augusto tem, Cury, por cara. exemplo, ele foi parar para estudar a vida, a mente de Jesus, se não me engano, foi 14 anos. Ele é um dos maiores psicólogos, psiquiatras do mundo, é o psiquiatra mais lido do mundo. Só um dos livros dele, se não me engano, O Homem Mais Inteligente da História, tem mais de 60 milhões de cópias vendidas. Cara, Um meu livro, Deus. entendeu? É alguma E coisa. ele afirma que ele é um dos maiores ateus do mundo e foi instigado a estudar a vida de Jesus. Ele pensou que era uma pessoa muito simplória, mas quando ele realmente ali estava estudando, ele não resistiu. A, a mente dele foi ganha, foi Caramba, né? convencida, Aí, não, entendeu? Então, não tem como, né, não cara? tem como. Então, esses dados, o quê? É claro que pessoas vão falar, não, mas a Bíblia foi adulterada. Hoje, creio que a gente vai entrar nesse assunto um pouquinho mais à frente, mas hoje, cerca de 95 a 98% da Bíblia, ela está exatamente igual nos manuscritos. Uhum. Depois eu vou falar sobre manuscrito, vou falar quantos tem aproximadamente, só para a gente ter ideia. O período de escrita ali, principalmente do Novo Testamento, é muito importante porque eles foram muito próximos dos fatos ocorridos, ou seja, em torno de 20 a 30 anos após Jesus ter ido ao céu, assunto ao céu, é que os manuscritos começam a ser escritos, ou seja, Paulo, Evangelho de Marcos, eles começam a escrever. E isso é muito importante, por quê? Porque não há um período longo de escrita. Eu só vou dar um outro exemplo. A biografia, algumas coisas ali a respeito de Platão. O, o documento mais próximo de Platão são 300 anos. De alguém que escreveu, então tem que confiar naquele documento que foi escrito 300 anos após ele ter morrido, que era aquilo que ele falou. E aí depois desse documento tem que, depois dele, é outra janela para ter, então, se eu não me engano, são 6 ou 7 fragmentos a respeito do que Platão falou, que tem salvo. Uhum. A Bíblia é um Monte Everest próximo disso. Então, a confiabilidade da Bíblia, entendeu? Agora eu não estou falando nem como palavra de Deus, mas como obra, como livro. Sim. Porque a Bíblia ela passa pela mesma crítica textual de que todos os outros obras antigas vão passar. Sobre as obras de Alexandre, o que que é isso? É você colocar manuscrito sobre manuscrito um no lado do outro e comparar. Aí você tem lá, por exemplo, 10 manuscritos falando e Jesus subiu ao monte. Mas você tem um manuscrito falando Jesus desceu do monte. Então qual é que está errado? É aquele único que fala que Jesus desceu e não subiu. Por quê? Porque todos os outros, a maioria, isso é um método científico. Uhum. Então, isso é o método da comparação. E isso é usado para todas as obras antigas, para todos os documentos antigos. Então, não tem. A Bíblia, nessa questão, ela é muito bem documentada. Ela é a obra mais documentada, na verdade, da história humana. E isso não tem como a gente, não tem como alguém chegar, não, não é verdade. Não, Não não, tem, né? ou você aplica o mesmo método para todas as obras, porque uma das obras não pode ser exceção, entendeu? Então o método ele tem que ser
para todas as obras literais, enfim, qualquer coisa que você for fazer em relação ao passado, você sempre aplica o mesmo método. O mesmo Uhum. método que eu digo de comparação, de carbono 14 é mais para coisas orgânicas, mas a fotoluminescência, enfim, não é a minha área essa, então eu não vou entrar. Mas o que eu posso dizer é o quê? É que tem muita coisa para para as pessoas dizer simplesmente por dizer, não, a Bíblia É. não é confiável. Então vamos voltar recapitulando. Como a Bíblia chegou até nós? Então a Bíblia, ela é um compêndio, eu gosto de falar um compêndio, mas ela, na verdade ela é uma biblioteca. Ela é um livro só. Uhum. Ela tem a Bíblia protestante, que eu vou diferenciar uma da outra. Na verdade, tem Bíblia hebraica, tem Bíblia protestante, Bíblia católica e assim por diante. Só que qual é a diferença? A Bíblia hebraica, por exemplo, ela é só todos os livros do Antigo Testamento, 39 para nós. Se eu não me engano, 22 a 24 livros, dependendo da divisão do livro da Bíblia hebraica. E por que que tem menos livro na Bíblia hebraica e mais livros na nossa Bíblia? É simples. Por exemplo, nós dividimos 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Crônicas, a Bíblia hebraica não divide, é o grande livro. Nós temos 12 profetas menores. Eles não têm os profetas menores dividido ou seja, a única coisa de diferença que tem da nossa Bíblia para a Bíblia hebraica, que é a mãe, tipo, a fonte da nossa Bíblia, que é a mesma, na verdade, é a divisão dos livros. Mas não de conteúdo. O conteúdo é o mesmo. Então, isso é importante. A católica tem livros que nós chamamos de apócrifos. Alguns pais da igreja, Jerônimo também, ele coloca, quando ele vai traduzir ele pega ali a Septuaginta, ele coloca principalmente, e a Vulgata Latina, enfim, ele vai colocar a mano do Papa, só que ele vai deixar ali uma nota de rodapé falando que aqueles livros eram apócrifos. Então, de forma bem natural, normalmente as pessoas vão dizer, não, a Bíblia ela é adulterada. Só vou dar um outro exemplo sem olhar dado científico. Quem foi a instituição que por mais de 1.500 anos teve o domínio da Bíblia? A Igreja Católica. Uhum. Isso não tem como a gente discutir. Aproximadamente, não vou falar 1.500 anos, mas ali desde o ano Foi um 400, foi bom mais de um tempo. milênio, foi a Igreja Católica que teve o acesso, o domínio, ela quem comandou, digamos assim, a Bíblia. Uhum. E aí, se tivesse sido adulterada de forma bem natural e um pensamento lógico, por exemplo, por que que eles não acrescentaram na Bíblia a respeito da doutrina de Mariologia, ou seja, de Maria? A respeito, eles não têm nós não temos na Bíblia a doutrina que eles tentam pregar. Tem algumas coisas em livros apócrifos. Uhum. Por exemplo, santo, a doutrina da oração aos mortos, o próprio o próprio purgatório, ou seja, se a instituição tinha o domínio sobre isso, bastava eles ter o quê? Acrescentado textos. E não tem, eles não foram acrescentados. Tanto que tem algumas coisas nos livros apócrifos, mas não nos livros originais. Entendeu? Uhum. Então, por mais entende que parece que é uma doutrina que não é contrária, tem coisas que é contrárias à própria doutrina, mas que está ali principalmente Sim. em questão agora me fugiu o nome, um nome que principalmente os católicos têm ali, mas que não está essencialmente na Bíblia. É que eu falo em essência, não Uhum. está ali. Então eles poderiam muito bem simplesmente ter colocado isso, porque Questão de imagem e tudo, e né? isso ia facilitar a vida deles muito, Com entendeu? certeza. Mas não foi colocado. Então esse é um outro ponto. Então, voltando novamente ali, autores, Deus inspirou, Deus vai trazendo na história, a partir do momento que João morreu, o apóstolo João,
cessou o tempo de inspiração, ou seja, tudo que foi escrito de João para até os nossos dias não são livros inspirados. Outros livros que também não são considerados como inspirados por Deus. Com a morte de Malaquias, o profeta Malaquias morre, passa-se um período de em torno de 400 a 430 anos, até ali o início do Evangelho de Mateus, ou seja, até João Batista é o período, uma lacuna do tempo, onde não houve inspiração divina, não teve profetas, enfim. Então, todo esse material que foi produzido nessa brecha de tempo entre Antigo e Novo Testamento, também alguns vão chamar apócrifos, outros chamam de deuterocanônicos, que é um palavrão já um pouco mais comprido, que são ótimos livros históricos, fontes históricas fantásticas. Por exemplo, Macabeus é um livro Uhum. muito bom que foi escrito nesse período, que ele traz muita história judaica, só que não é um livro inspirado, não tem a inspiração divina. E outros livros depois de João. Então, foi produzir. A humanidade não morreu, João, a humanidade parou de produzir material. Não, não é isso. A humanidade continuou produzindo Sim, sim. materiais, mas não com a influência, não com a inspiração divina. Uhum. Então, por isso que são considerados apócrifos. Então, tem muita obra que não está na Bíblia, que são ótimas fontes históricas. Só que tem outras obras que ela parte já para fantasia, Uhum. mitologia, que é muito. Por exemplo, tem alguns evangelhos apócrifos, cartas apócrifas, vai falar sobre Fênix, vai falar sobre tipo, Meu Deus. não, então tem muitas coisas assim que realmente que não passou. Então, Uhum. eles tinham alguns crivos, alguns pormenores do que o livro precisava ter para ser inspirado. Então ali tinha, por exemplo, tinha que ter uma aceitação na comunidade Uhum. eclesial, tinha que ter uma ligação, por exemplo, apostólica. Se não foi um apóstolo, precisava ser alguém que conhecia o apóstolo, ou alguém que conhecia o apóstolo, o discípulo do discípulo do apóstolo, e assim por uma sucessão apostólica, Uhum. entendeu? Tinha que ter isso também. Então tinha algumas coisas que precisava ter para que os livros, eu estou falando aqui já do Novo Testamento, precisaria ter realmente para ser um livro inspirado. Então, a Bíblia ela é preservada, entrar na questão de preservação para a gente poder falar como a Bíblia chegou até nós. Uhum. Então, a Bíblia ela foi preservada, escrita em diversos materiais. O próprio nome Bíblia, da forma como nós usamos hoje, ela não está escrita com o mesmo contexto, o mesmo peso na Bíblia. Ou seja, a palavra Bíblia não está na Bíblia, como nós a usamos. A palavra Bíblia, normalmente, ela vem da palavra grega biblios, tanto faz, e que ela é ali alguns vão falar que é uma cidade ali da região, aonde está em Ezequiel, também vai falar, se eu não me engano, é Edom, que os gregos chamavam ela de Bíblios, e é da onde deriva a palavra Bíblia. Uhum. Ou biblioteca, Bíblia, biblioteca, bibliotecária, é tudo a mesma raiz, entendeu? Uhum. Então, a Bíblia é um conjunto de livros, e para nós é um livro, mas dentro deste livro tem uma coleção de livros. Então, ela vai ser formada aí de 66 livros. Ela foi preservada em diversos tipos de materiais, por exemplo, papiro, que é principalmente ali da região do Egito. Ela quando houve uma escassez de papiro, começou a utilizar-se o pergaminho, o velino. O pergaminho é feito com raspagem da pele do animal. Ele é um Uhum. material que é muito caro, mas mais resistente que o papiro. Ele foi na antiguidade com tabletes de argila, ou seja, eles pegavam uma espécie de uma pinça, não vou lembrar o nome ao certo ali, eles Caramba. rabiscavam na argila
E ainda tem alguma coisa disso, Tem Michael? muito, muito. E onde que encontra esse tipo? Mais lá em Israel? Sim, não, toda a região ali do Oriente Uhum, Médio, hoje, essa forma de escrita na argila tem muitas das culturas tem, mas as uhum, culturas mais Suméria, o Egito, ali na questão mesmo do Oriente Médio, na antiga Babilônia, então tem muito desses tabletes uhum, que eles escreviam. Então eles escreviam tablete de argila e colocavam no forno, ou seja, era o processo da cerâmica. uhum. Então, esses aqui, principalmente, eles foram muito bem, eles foram preservados, porque é um tijolo, Sim, literalmente. imagina. Alguns deles, eles raspavam, então tinha processo de raspagem. Então, alguns estão muito bem preservados, outros não, mas enfim. Então, os materiais que foi escrita a Bíblia é esse tablete, tábuas de cera, pedra, em cerâmica, o próprio papiro, que é da onde vem a palavra papel, Uhum. papiro, o papiro, o pergaminho, o velino. Então, diversas formas de material foram escritas. Só um dado interessante, tem um livro do Rodrigo Silva, o Rodrigo Silva, ele é doutor em arqueologia, Uhum. e ele faz um cálculo de quanto mais ou menos o valor monetário para a escrita. Por exemplo, uma página de papiro, ou de pergaminho, enfim, do material de escrita, era em torno de 2 denários. 2 denários é o salário, 1 denário, no caso, é o salário de um dia de serviço do trabalhador. Então você precisava de 2 dias de serviço do trabalhador para comprar uma folha. Nossa. Então, por exemplo, se eu não me engano, o Evangelho de Marcos, que é um evangelho um dos mais pequenos, se eu não tô, eu posso estar enganado, mas foi em torno de 16 a 18 folhas de papiro escrito. Entendeu? É um valor absurdo. Sim. 16, 18 folhas é mais de um mês de salário do trabalhador. Nossa. Então, e ainda, não, isso só o material. Tinha pessoas que usavam ainda os escrivãos, ou seja, os secretários. Paulo, a gente vê esse exemplo, Paulo usou, Pedro usou. Então, várias pessoas do Novo Testamento, eles usavam esse método, eles usavam esse serviço. Por quê? Porque às vezes não tinham não estou falando de Paulo, mas não tinha uma escrita tão perfeita, ou seja, não tinha uma habilidade de escrita Uhum. tão desenvolvida, contratava essas pessoas. Aí ele ia falando e a Sim. pessoa, aí é ditado, a pessoa ia escrevendo. Aí depois a pessoa escrevendo numa tabuleta, uma espécie de um rascunho. Por quê? Porque não podia escrever reto no papiro, porque É, senão quem tava editando, não, me enganei, apaga, não dá, pega entendeu? borracha. Ele escrevia normalmente em cima de uma tábua, uma tabuinha de madeira, enfim, uma tabuinha de cerâmica, alguma coisa nesse sentido, coberta de cera. Caramba. Então, ele cobria de cera e ele rabiscava ali na cera. Aí ele entregava ali para o autor, porque o autor não é quem. Por isso que eu distingui no início, autor de escritor. Uhum. Os 40 escritores. Eu não entendo que eles são autores, porque eles não iam ter a capacidade Não, não. mental, intelectual dessa obra perfeita. Não De existe. 1600 anos, aonde um para de escrever, depois anos, décadas depois que aquele parou de escrever, que eu nem sabia que ele existia, outro autor continua escrevendo praticamente como se fosse o mesmo, entende? Tipo, o mesmo conteúdo. Isso é impossível. Então, esse escritor, esse secretário, ele escrevia esse rascunho, ele chegava diante do autor e falava: É isso que tu quer? Aí o autor olhava, relia, perfeito. E aí o autor, desculpa, o secretário passava para o papiro e o autor assinava embaixo. Então, essa é uma obra autêntica. Paulo vai falar muitas vezes que ele usou esse método. Uhum. Mas também Paulo, por exemplo, escreveu de próprio punho, ou seja, ele mesmo, ele tinha a capacidade de escrita. Quem sabe não tinha um tempo suficiente para escrita, mas é outro método.
Então, são várias formas de preservação. Os materiais de escritas, então, eles foram tendo evolução, como nós temos evolução hoje, o papel, o tablet, o iPad e assim por diante. Então, eles vão tendo evoluções. E são diversas formas de preservação. Os judeus, eles tinham algo muito... Por que que a Bíblia ela é tão, como eu posso falar, confiável? Os próprios judeus, eles tinham um método antigamente. Se eles errassem uma palavra em relação às escrituras sagradas, eles não usavam a mesma, eles usavam tinta nova, enfim, eles eram, porque eles tinham noção do quê? De que aquilo que eles estavam escrevendo não era deles, é o próprio Deus falando. Sim. Então eles tinham cuidado, se eles errassem uma letra, muitas vezes eles descartavam todo o material, ou é queimado, ou é enterrado, alguma coisa assim. E isso acabou contribuindo para nós, porque o material que não foi queimado, foi enterrado, alguns deles são encontrados até hoje. Uhum. E aí tem como comparar um com o outro. Isso é muito bom. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre os pergaminhos do Mar Morto, que isso foi um achado fantástico. Então, quando nós olhamos para todo o material que vem sendo criado, vem sendo preservado, a gente pode falar que a Bíblia, cerca de 95 a 98% dela não foi adulterada, não foi alterada. Ah, e os 2%, que sempre tem. Aham, não, sempre tem. Os 2%, por exemplo, tem textos que a gente chama de textos flutuantes. Tem manuscritos que é onde há um versículo que está escrito na borda, porque o copista não sabia ao certo aonde estava aquele texto. Uhum. Porque o material que ele estava usando, só que isso vem de famílias de manuscritos. Que eu não vou falar aqui porque isso já não é, por exemplo, textos flutuantes. Então, o copista não sabia ao certo aonde se encaixava aquele texto. Então, ele escrevia ali na margem. Ele sabia que tinha aquele texto, mas não sabia. Uhum. Aí vinha outro, colocava esse texto um pouco mais para cima, veio outro, colocou no meio, veio outro, colocou mais embaixo. São tipo, um manuscrito dá diferença para o outro nesse sentido. Erros de português, para nós, erros de grafia de português, eles também tinham erros de escrita, ou seja, outras alterações que eu posso citar, por exemplo, na Bíblia alguns manuscritos vão falar ali sobre Áquila e Priscila. Tem manuscrito que tá Priscila e Áquila. Tem manuscrito que tá Áquila e Priscila. Ah, mas o que que isso muda? Muda a questão de lugar e vai dar uma alteração. Uhum. Não vai mudar em nada no contexto, mas culturalmente, normalmente, quem veio primeiro tem mais importância que o segundo. Por exemplo, Barnabé e Paulo. Barnabé, quando começou o ministério, ele é superior a Paulo. Separai-me a mim, Barnabé e Paulo. E Uhum. Saulo, no caso. Então, nesse sentido, tem importância só de ideologias, enfim. Então, tem manuscrito que tem, por exemplo, Priscila e Áquila, dando a entender que Priscila, ali já no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, e também nas cartas paulinas, ela tinha mais influência do que Áquila, influenciava mais. E tem outros manuscritos um pouco mais novos, recentes. E recentes que eu digo é 800, 900 Aham. depois de Cristo, tá? Não é aqui Não é, é no 1920. 1920 ali. Não, é mais recentes. Porque os manuscritos, nós temos manuscritos até em torno do século XVI, 1500, por aí. Então, do século II ao século II. Deixa eu explicar o que é o século I. Século I, vamos lá. Do ano. Me desculpa, a seria do ano 1, porque não tem ano zero. Aham. Do ano 1 até o ano 99. Esse é o século I. O século II é do ano 100 ao ano 199. E assim por diante. E Aí assim vai. vai. Então, o século XVI é do ano. É ali do ano 1500 até 1599. Esse é o século XVI. Porque às vezes a gente pensa século XVI, 1600. Não, 1600 é século XVII. Então é isso que a gente tem que cuidar só na questão de tempo. Uhum. Mas é tranquilo. Então os manuscritos, eles são produzidos
do século II, a partir do ano 99, a partir ali da morte de João, 96, em torno disso, até 1599. Cravar 1599, lógico que eu não posso cravar, mas é esse o período de escrito dos manuscritos. Então, o quanto mais próximo, ou seja, o quanto mais antigo, mais próximo dos autores, mais força, vamos dizer assim, eles têm, eles exercem mais, meu Deus, me fugiu a influência. Sim. Por quê? Porque eles estão mais próximos, ou seja, eles são muito mais antigos do que os outros. Mas não significa que esses manuscritos que estão aqui, mas no final desse período, não sejam importantes. Porque você consegue pegar aquele manuscrito, pegar esse manuscrito, ou seja, um do outro, e compará-los. E quando tu compara, é aonde está praticamente. Por que eu falo praticamente? Porque muda o quê? A língua ela é viva. Sim. Então, as alterações que muitas vezes tem são alterações idiomáticas. Por exemplo, se você pegasse uma pessoa do século XX, desculpa, do início do século XX, ali, 1920, e você chegasse para ela, eu vou derramar a água que está no balde, ele, Verdade. ele te olharia assim Fica meio assim, estranho. Por né? quê? Porque derramar, para nós hoje, eu vou derramar. Vou pegar esse café, não vou derramar na mesa, senão vai sujar. Derramar é cortar ramas, entendeu? Isso lá é no início de 1920, Sim. 1900. Então, para ele, então, ou seja, não teve. A língua ela é viva, ela se modifica. Mas esses manuscritos, eles seguem O mesmo o contexto, né? mesmo contexto, o mesmo sentido, entendeu? Cara, esse daí é um negócio. Então, Fica meio doido, manuscrito, né? o por quê? Porque eles vão passando por um processamento, digamos assim. Deixa eu tomar um gole aqui de café aqui. Não, não, fica à vontade. Cara, a Bíblia é uma coisa Assim, assim eles vão que. passando por uma espécie de processamento, ou seja, os manuscritos que não são confiáveis, eles não são destruídos. Mas os que são confiáveis, ou seja, ó, essa família pode ser. Sim, sim, sim. Essa família aqui de manuscrito, esse grupo de manuscrito, não é confiável. Mas eles não são destruídos, porque são documentos importantíssimos, entendeu? Uhum. Mas aí se compara onde está a diferença. E aí, quando tem lá 20 manuscritos, 10, 12, 3, 4, 5 manuscritos, falando a mesma coisa, mas tem dois, um que está falando, tipo, uma coisa diferente daquilo que os outros estão falando, aquele manuscrito, ele é deixado de lado em questão de, não vou falar em questão de importância, mas ele é uma família que sabe que tem certa alteração. Por exemplo, na Bíblia, às vezes você vai encontrar ali um pedaço do texto entre aspas não, entre parênteses. Normalmente esses textos entre parênteses são acréscimos desses textos flutuantes que eles chamam, Sim. porque o autor, o copista não sabia exatamente onde ele estava. Então é mais ou menos nesse sentido. E aí, aqueles 2% mais ou menos que são de diferença mesmo, é essas alterações. Mas não são alterações que mudam o contexto. Não é nenhuma alteração que vai mudar, por exemplo, está falando e, e Jaime, um exemplo besta, e Jaime matou o Chiquinho. Não, aí a alteração é o Chiquinho matou o Jaime. Tipo, mudou a história. Outras alterações, por exemplo, que os copistas se enganam, algumas palavras eram muito, tipo, idênticas, muito próximas umas das outras, parecidas. Por exemplo, cocheiro. O cocheiro foi alguma coisa. Aí, se você está um pouco mais distraído, você acrescenta, por exemplo, essa relação de cocheiro com relação a fragrâncias com cheiro, entendeu? Uhum. Mais ou menos nesse sentido. Mas com o contexto, você vê que não vai bater, entendeu?
É nesse sentido mesmo. Então, ela vai. Desculpa. Ela vai sendo desenvolvida até em torno ali do século XV, com manuscritos. E por que parou os manuscritos principalmente no século XV? Por causa de Gutenberg, ele cria a prensa. Gutenberg vai criar ali a imprensa, a prensa mesmo. Tomar água, Sim, por favor, que eu tô... Obrigadão. Ele vai criar a imprensa, a prensa. Pegando um copinho? Não, tô Não, tomando. pode ser. Tá meio quente dessa água aí. Não, bem tranquilo. Mas... Ele vai criar a imprensa e a partir daí não é que os manuscritos vão deixar de existir ou parar de ser escrito, mas um trabalho que você levava, por exemplo, anos da tua vida, em questão de minutos, de horas, você faz. E aí é lógico que ficou muito mais fácil, entendeu? Então, nesse sentido. Então, a Bíblia ela vem sendo preservada por Deus. Uhum. Quando você olha para a palavra de Deus, a Bíblia é o livro mais perseguido do mundo. Sim, até um ponto que eu quero chegar depois. A Bíblia ela foi muito perseguida. Imperadores romanos chegaram a cunhar moedas, porque na mente deles, eles tinham conseguido destruir todas as cópias da Bíblia, ou seja, então eles cunharam uma espécie de moedas comemorativas. Teve até mesmo dentro da Igreja Católica, não vou lembrar o nome do Papa, que mandou queimar algumas traduções da Bíblia, tipo, mas é porque não podia ter fora, entendeu? Uhum. Então mandou queimar, mandou destruir a própria Bíblia, ou seja, a própria instituição, igreja, perseguindo a Bíblia. Então ela é muito perseguida e até hoje ela está aqui nas nossas mãos. Então, se você não conseguir olhar para a Bíblia e dizer, uau, tá, realmente é a palavra de Deus, é porque ou você tá olhando, é mais ou menos aquela pessoa que olha para a pessoa, aquela pessoa que pega ali o telescópio, vou usar um exemplo bem tosco, pega a água do Ganges, olha ali a água do Ganges, nossa, tá muito poluída, tá cheio de bactéria. Ah, vou quebrar o telescópio porque eu não acredito nisso. É mais ou menos, ou seja, é má fé. Cara, Tá que isso vendo, mesmo, né, cara? tá vendo que tá cheio de bactéria, cheio de fungo, cheio Vou de. quebrar, Porque é vou... uma água podre ali, tem cadáver, tem defunto. Sim. A água do Ganges ali é complicado. Não, é mentira o que eu tô vendo, então quebra o telescópio, entendeu? É E aí mais. pega outro lá pra... Então, tem pessoas que, infelizmente, elas já vêm com preconceito. Sim. Eu tive professores nesse sentido, que já tinham um preconceito da Bíblia, então já vem com a mentalidade fechada, principalmente para debates. E daí em sala de aula não tem proselitismo. Tem sim. Você tá com a mente dos alunos ali na tua mão. Você Né, faz não, é muitas só... vezes com ela o que tu quiser. Faz o que quer dele, né? Sim, hoje, claro que hoje tá um pouco mais complicado, mas mais complicado para a questão do cristão. Eu sou professor de ensino religioso. Se eu chegar para um aluno meu e chegar a influenciá-lo em direção da minha religião, eu posso perder o meu título. Uhum. Eu tomo um processo e corro o risco de perder meu título. Então eu não posso ser prosélito em sala de aula, mas isso tinha que valer para os dois lados. Com certeza. Porque professores ateus também são prosélitos. Infelizmente, eu tive professor que era ateia e que falar da Bíblia em sala de aula era tipo uma heresia Uhum. tipo é muito complicado. Infelizmente, naquela época se eu tivesse 1% do E que há eu quanto sei hoje, tempo isso, Michael, em que... 2007, 2008. É. 2006, 2007, 2008, que eu E já naquele tempo sim, já tinha... isso. E aí, depois que abriu, eu continuei acompanhando essa Uhum. professora quando começou ali o Facebook. Eu não sei se ela tá aí nas minhas redes sociais, não. Mas às vezes eu postava as coisas, os versículos bíblicos, ela postava embaixo, ela deixa disso, porque isso é uma forma de controle de massas, não sei o quê. Lá vai, e aí Tem um entra. discurso em Sim, cima mas que... nunca parou para ler.
nunca parou para estudar como esse livro chegou. Porque se ele chegou é porque ele tem uma história. Ele não caiu de Sim. paraquedas. É um dos livros mais antigos do mundo. Para resumir tudo que eu falei, é o livro mais, um dos livros mais antigos do mundo. Não vou falar que é o mais, mas é um dos mais. Ah, mas Moisés, hoje, a crítica textual, eles costumavam dizer o quê? Que na época de Moisés, ali na região onde Moisés estava, não existia a escrita, a escrita hebraica, por exemplo, paleo-hebraico. Hoje caiu por terra já, porque a arqueologia tem ajudado muito, Sim. não só a Bíblia, mas todas as outras, de ser encontrado fragmentos de escritas daquela época ali, exatamente próximo da época de Moisés, com a mesma escrita. Então isso já vem caindo, e é só um exemplo que eu estou citando. Uhum. Então, a Bíblia, ela é um livro muito confiável, ela é o livro mais lido no mundo, de longe é o livro mais lido no mundo. De longe, a Bíblia é o livro mais traduzido. Eu estava olhando essa semana, se eu não me engano, ela é traduzida para aproximadamente o em torno de, não vou, se eu não me engano, são 783 idiomas, Caramba, cara. completa. Mas é em torno, ou 683 idiomas, alguma coisa nesse sentido. E de forma em partes, ou seja, ou o Antigo Testamento ou o Novo Testamento, ela é traduzida para mais 2.400 e poucos idiomas. Então, ela é o livro mais traduzido do mundo, é o livro mais lido no mundo e é o livro mais vendido no mundo. Tá chegando em abril, a última pesquisa que eu lembro que eu fiz, estava chegando em 7 bilhões de cópias vendidas. Distribuir, né? Claro que nesse Sim. vendida tem distribuição de graça e assim por diante. Só que ainda é um livro que ela ainda falta muitos idiomas para ser Uhum. traduzida porque eu vou dar um exemplo. Só dentro da Índia, se você dá uma estudadinha em casa, busca quantos idiomas tem dentro, idiomas oficiais dentro da Índia. Tipo, quem Muita mora no coisa, norte, né? olha, pega o exemplo do Brasil e pega a Índia. São dois gigantes Uhum. em território. Só que a Índia é gigante em território e gigante em população. É o segundo país mais populoso do mundo, já passou da casa do 1.200.000.000, 1.300.000.000, Tem uma galera lá, né? muita gente. É uns 5, 6 Brasil brincando. Só que no Brasil, se você pegar a região, o Rio Grande do Sul, e pegar lá Roraima, você consegue se comunicar, porque é o mesmo idioma. Por mais que tenha expressões Uhum. idiomáticas regionais, que às vezes dá um nó na nossa cabeça, mas no contexto geral você entende muito fácil. A escrita principalmente. Na Índia não. Se você pegar um estado da região sul, e não precisa nem muito longe, não precisa nem ir para o norte. Chegar ali no centro do país você não se comunica, porque é outro idioma. Então, é uma dificuldade ainda que tem na Bíblia, é traduções para os outros povos. Porque tem muita gente ainda que não recebeu a palavra de Imagina. Deus. Meu Deus. Então, a Bíblia é o livro mais lido, mais vendido, mais produzido, mais fiel. Eu vou entrar na questão do manuscrito. Só o Novo Testamento, antes de eu falar quanto tem no Novo Testamento, eu vou falar. Hoje, o documento antigo mais, após a Bíblia, não, é o segundo documento mais documentado, ou seja, tem mais manuscritos para você poder comparar, para ver Uhum. se eles dizem, não, ele é fiel, é a Ilíada de Homero, alguma coisa nesse sentido. Se eu não me engano, ele tem em torno de 643 manuscritos. Que sobrou, entendeu? Porque Sim. passou um processo de degradação, destruição, enfim. Esse é o documento antigo, o segundo documento antigo com mais manuscritos, ou seja, que você pode dizer, poxa, realmente é isso aí. A Bíblia, só o Novo Testamento, só em grego. Tira o siríaco, tira os outros idiomas que aí tem traduções da Bíblia, só o Novo Testamento é 5.000, em torno de 5.800 manuscritos. Então, não dá para comparar na balança, entendeu? Não tem E como. só em grego, só em grego, só em grego, entendeu? Fora. Ah,
Então tá. Aí, se você pegar, eu fiz uma colinha. Se você pegar em latim, siríaco, copta, que é um idioma, e demais línguas do Novo Testamento, são entre 20 a 25 mil manuscritos do Novo Testamento, aí juntando as línguas. E que tu tá ali para tu comparar. Será que tá bom? Do Novo Precisa mais. Testamento, eu não tô falando do Antigo Testamento, é Nossa. do Novo. Quando tu junta os documentos do Novo com o Antigo, passa de 50 mil manuscritos. É por isso que eu falei, é como você pegasse uma casinha comparado ao Everest. Ou seja, é muito material. Então, em questões de confiabilidade, confia, vai de olho fechado, porque realmente Uhum. ela é um livro fiel, é um livro confiável. Então, é só. Aí, se eu colocar, por exemplo, outro número no meio, se você pegar os pais da igreja produziam muito material. Eles não são considerados manuscritos bíblicos, Uhum. mas dentro do material deles tem citações diretas do texto da Bíblia. Então, se você pegar só os pais da igreja, eles sozinhos fizeram mais de 900 mil citações diretas do texto bíblico. Cara. Então, são números assim que, mas eu não sabia que tinha. É por isso que, quando eu gosto de falar para os meus alunos da teologia, e eu estou escrevendo um livro sobre bibliologia, uma das primeiras matérias que você precisa ter, que você precisa estudar como estudante de teologia é bibliologia. Não tem como você fugir dela, porque você precisa saber exatamente o processo de escrita, como aconteceu, como foi preservada, como surgiu. Então, nesse sentido, é muito importante a Bíblia. Se você pegar uma frase de Isaac Newton a respeito da Bíblia, ele vai falar há mais marcas, que eu vou ler porque eu não decorei, Uhum. há mais marcas indeleáveis de autenticidade da Bíblia do que em qualquer história profana. Essa é um testemunho que ele pronunciou a Richard Watson, que é Então, se você entender nesse sentido que a Bíblia, ainda insistir que a Bíblia é um livro que foi adulterado, aí você está agindo, Aí tá não é agindo de má, igual o telescópio lá, não né? é igual, Microscópio. não é má fé, mas você está indo contra a própria racionalidade, entendeu? Sim. Por que contra a racionalidade? Porque tá ali, o telescópio tá aqui, você tá vendo as bactérias e tá entendendo, poxa, essa água do Ganges está poluída. Então eu vou quebrar essa. Então eu quebro o telescópio, e continuo me banhando, entendeu? Por, Exatamente. é nesse sentido. Então, a Bíblia vem nesse processo. Claro que eu não vou ter tempo de falar todos os processos de preservação e como a Bíblia chegou até nós. Então, ela passa por processos. Por exemplo, Jesus, quando ele vai abrir, a Bíblia diz que ele abriu o rolo de Isaías e leu: O Espírito do Senhor está sobre. O que que é? Esse é um rolo, é um formato, felizmente. Hoje, nós temos a Bíblia nesse formato Uhum. aqui, ele é o formato. Normalmente, esse formato ele vem do pergaminho, porque Sim, o sim. pergaminho ele é costurado. Então, é em formatos de folha que você conseguia usar nos dois lados. Uhum. Normalmente o rolo é de papiro. Jesus estava com papiro na mão e leu ali o profeta Isaías. Então, o que que é o rolo de papiro? É algo que normalmente alguns abrem ele verticalmente, mas a maioria é horizontalmente mesmo. Então, é uma das formas de preservação e que a Bíblia foi mantida. Então, você, conforme você ia lendo, você ia abrindo o rolo. Literalmente é um rolo, Abrindo. abrindo o rolo. Com o pergaminho, facilitou, porque o pergaminho, por ser um material já mais robusto, aí ele era literalmente pele de animal. Tem Normalmente bastante coisa de pergaminho, Michael? tem De mais do que de Bíblia? papiro. Cara, queria. Não vou falar que tem mais de papiro. É que os que tem são mais bem preservados, Sim, entendeu? porque O papiro não. material, né? O papiro tem, não vou falar que não tem, tipo, preservados, Uhum. tem, mas Mas deve estar mais judiadinho, né? a maioria deles é em fragmentos. Sabe o papel quando tu deixa. Eu Uhum. já trabalhei não vou lembrar o ano,
Mas eu fiz estágio no INSS, nosso INSS aqui. Sim. E tinha o dito curso do arquivo morto. Meu Deus, aí Sim. o meu serviço como estagiário lá é o quê? Buscar os processos que os advogados precisavam para aposentadoria, para, enfim, os processos dos clientes deles. E aí, e o INSS e a maioria das instituições, eu não sei se está ainda hoje, mas na minha época ele tinha que guardar os processos Caramba. por um longo período de tempo, porque se alguém da família lá na frente precisasse um processo do seu pai, sei lá, eu quê, teria que ter, o INSS não podia disso. Hoje, 99 tá tudo, por cento tá tudo digitalizado. Naquela época não tinha. E aí eu tinha que me enfiar num arquivo morto. Rapaz, aquilo lá, você entrava com o olho coçando, saía com o nariz lá, parecia lágrima, Foi. não. Tinha papéis, processos que Não, a imagina. gente pegava assim, ele ia desmanchando, literalmente. Ele desmanchava na mão. Então tinha que ter um cuidado absurdo com aquilo. Uhum. E não encontravam naqueles papéis, aí é uma encrenca. Só que é arquivo morto, como já diz. Isso é o quê? Um papel de 30 anos, 35 anos, eu sei lá eu quanto tempo tinha aqueles papéis. Todos amarelados, já se desfazendo. Claro que não, nem todos, mas alguns que estavam ali em locais com mais umidade. Então, todos os locais aonde o material foi deixado também conta muito. Só dar um exemplo. Se Deus tivesse criado a Bíblia aqui no Brasil, digamos assim, Israel é o Brasil de Deus. Uhum. Nós não teríamos materiais nas nossas mãos. Porque é um clima tropical, chuva, Sim. úmido. Lá no Oriente, não. Lá no Oriente, até isso, Deus cuidou. É um clima Cara, totalmente. Não vou falar que é totalmente seco, mas é muito seco. O que contribuiu muito para a preservação sim. Esses detalhezinhos, né, São cara, detalhes, que... por exemplo, a Bíblia, eu esqueci de falar isso no início. A Bíblia ela foi escrito, o idioma original da Bíblia. Ela é escrito em hebraico, pequenas porções, Daniel e Esther, se não me engano, e escritas em aramaico, que foi ali um período onde o Israel sofreu influência muito pesada em cima dos outros países, principalmente da Babilônia. O aramaico ele vira uma língua como se fosse o inglês de hoje, é a língua universal. E o aramaico ele acaba, como que eu posso, ele acaba suplantando o hebraico, ou seja, Uhum. melhor dizer, ele absorveu, o hebraico foi absorvido pelo aramaico. Sim. Tem muitas palavras do hebraico que é praticamente o mesmo que o aramaico. Por exemplo, a palavra aba com dois B, aba pai. Fica estranho, aba pai porque é pai pai. Aba pai. A palavra aba no aramaico ela tem dois Bs. Uhum. A palavra ab no hebraico é um B só, mas é praticamente idêntico. Sim. Aba. Normalmente a aba. Então, o hebraico ele acabou sendo absorvido pelo aramaico. Israel quase perdeu o hebraico. O hebraico por muito tempo ele ficou o quê? Ele ficou apenas para a liturgia sagrada. Deixa eu ver aqui, Jesus. Eu apuro. O hebraico ele ficou praticamente para a liturgia sagrada, ou seja, nos textos sagrados, na liturgia do templo, na liturgia das sinagogas, não tinha hebraico. Uhum. Só que no cotidiano, Jesus falava aramaico. É o idioma natural ali da região, porque desde o cativeiro babilônico, ali a região, principalmente do Oriente Médio, era a religião que comercializava o idioma do comércio, até o momento que ele começou a ser deixado um pouco mais de lado. Ainda tem uma região, eu não vou lembrar a região, se é na África, se eu não me engano é na África, é uma aldeia que ainda fala o aramaico original da Bíblia, mas é pouquíssimas pessoas.
Então, mas ainda tem. O hebraico bíblico é uma língua morta. Então, o hebraico ele já deixou de ser falado diversas vezes. E ele correu um risco muito, muito grande de ser totalmente acontecer o que aconteceu com o idioma egípcio, deixar de existir. Sim. Até o eu não vou lembrar o ano, mas eu lembro o nome. Até, se eu não me engano, é o século VIII, século VI, por aí. Onde entra o texto Massoreta. O que é o texto Massoreta? Porque o hebraico, ele não tem... Todas as línguas semíticas, na verdade, eles não têm vogais. Então, a conversação, a pessoa coloca no idioma, no momento da fala, acrescenta-se as vogais, porque se imagina você tentar falar somente com consoantes, tipo, é mais ou menos nesse, é a vogal que dá o a, e, Sim. i, o, u. Só que não tem vogais, não tinha vogais no caso. E no original lá, no tempo de Moisés, por exemplo, não existia vogal escrito até o momento ali dos maçoretas, onde eles acrescentam pontos no Uhum. idioma hebraico, e a partir daí começa um movimento de revitalização ou renascimento do hebraico. E então, realmente, se outra vez, outro dia a gente pode parar para falar sobre isso, quando você olha somente para o idioma hebraico, você vê Deus agindo também através disso. Por quê? Porque a Bíblia toda estava em hebraico, até ela foi traduzida para o grego, claro, Uhum. mas o original dela era o hebraico. Então, o idioma original da Bíblia, o Antigo Testamento, hebraico e aramaico, muito pouco em aramaico. Não é o hebraico que é falado hoje em Israel, é importante a gente falar isso. A gente até chama de hebraico bíblico. E o grego, no Novo Testamento, que é o grego koiné. Também não é um grego que se fala hoje, não é o grego clássico que os filósofos usavam ali, por exemplo, em Atenas, mas Paulo discursou diante dos filósofos falando em grego, grego clássico. Porque senão eles nem teriam ouvido ele se Paulo falasse um grego koiné, que é o grego da população, entendeu? Uhum. É um grego comum, digamos assim. E é esse grego que foi, na medida do tempo, acabando suplantando o aramaico e foi usado também no comércio e aí por diante. Então, esses três são os idiomas originais da Bíblia. Só que hoje a gente tem a Bíblia aí em mais de 2.000 e quase mais de 3.000, na verdade, idiomas. Não completa, mas os originais são esses. Então, quando você estuda os próprios idiomas que a Bíblia foi feita, você vê um milagre de Deus. Sim. Você perdeu. Meu Deus, eu não saí da primeira pergunta ainda. Mas Você pode ir, pediu como pode a ir. Bíblia chegou até os nossos dias. Então, em resumo, Deus preservando, lógico, materiais, eu falei de forma bem breve, os materiais, a Uhum. escrita, agora o idioma, os autores. Lógico que não consegui falar todos os autores Sim. bíblicos, eu nem tenho de cabeça todos. Inclusive, tem alguns autores bíblicos que são autores anônimos, que eles não se importavam em escrever eu, fulano de tal. Não. É anônimo. Por exemplo, o livro de Josué, não se sabe quem escreveu. Ah, mas é o nome leva Josué. Sim, o nome sim, mas não é autor. Samuel, primeiro e segundo Samuel, Crônicas, apesar de ter indícios de quem é, mas eu não posso bater o martelo e falar foi fulano de tal. Uhum. Entendeu? O próprio livro, o livro de Jó. Ah, leva o nome de Jó, mas não foi Jó quem escreveu. Alguns vão. A tradição judaica diz que sim, foi Jó, mas eu não tenho como bater o martelo e dizer que foi Jó. O próprio livro de Esther, alguns tem alguns indícios, mas não tem como falar. No Novo Testamento, o livro de Hebreus, por mais que tenha uma grande gama de teólogos, vai falar que é Paulo. Eu não tenho como bater o martelo e falar, não, foi Paulo, entendeu? Então, os autores, idiomas, os materiais, tudo isso influenciando para chegar até os nossos dias. Chegou ali a Gutenberg, primeiro livro, ou seja, a imprensa, a prensa ali que Gutenberg usou, ela foi pensada, ela foi criada com um único fim. Não é de vender livro, folheto, para poder ter mais volumes de Bíblia na mão da população.
Então, Gutenberg, quando ele cria a imprensa, ele cria o quê? Para a Bíblia. As principais faculdades hoje, se você pegar o top 10 das faculdades hoje do mundo, eu vou chutar baixo, mas umas 7 ou 8 delas foram fundadas para criar pastores. Harvard, Yale, Oxford, todas elas eram aqui, escolas de pastores aonde depois é o que nós temos hoje. Então, o que que isso significa? A Bíblia ela vai sendo preservada, chega na imprensa, Gutenberg, Revolta Protestante, que não é o nome que leva, mas para mim não é uma revolta, mas é mais uma expressão de liberdade, de um grito de liberdade, não Uhum. uma revolta, busca por uma liberdade da palavra de Deus. Então, a partir de Martinho Lutero e chega nos nossos dias. Então, a Bíblia ela sai ali do caco de telha, ela sai do papiro, do pergaminho, ela vem para o papel. Hoje, uma Bíblia de Gutenberg ela não tem valor. O problema é que ainda tem Bíblias completas de Gutenberg, que é aquela Bíblia que ele usou na Uhum. imprensa. Ainda tem. Pouquíssimas, mas tem. E 99% delas está no museu e eu acho que 1% está no mercado negro. Porque volta e meia aparece em leilões uma página da Bíblia, entendeu? Por quê? Cara. Porque se eu vender a Bíblia, o valor é um estimado, porque ela não tem um valor, não tem como dizer, é tanto. Mas numa página, normalmente a página sai por 300 mil dólares, de 300 a 1 milhão de dólares por Ah, página. nossa. E aí, quando tu vai ver a Bíblia de Gutenberg, ela é mais grossa que esse negócio. Tipo, é muito, 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 muito. Então, ela chega na imprensa, Caramba. da imprensa não tem mais como segurar. Da prensa, a partir da imprensa não se segura mais. Uhum. Aí, Martin Lutero vem, a primeira tradução, ela tá no latim. A Igreja Católica usou inclusive até no início, acho, do século XX, acho que no Concílio de Vaticano II é que eles liberam a missa para não ser em latim, mas a missa tinha que ser em latim, em muitas regiões ainda é. A leitura da Bíblia, a tradução da Bíblia era em latim, então vem Martinho Lutero, já traduz o que Martinho Lutero fez, não é algo natural, traduzir a Bíblia como ele traduziu para o alemão, na velocidade que ele traduziu e na perfeição, isso que tem que... Meu Deus, Traduzir cara. em meses e anos de sua vida é uma coisa. Tipo, eu vou traduzir a Bíblia, mas daí eu Sem o não, tradutor ainda, né? Sem o né, Google Tradutor. entendeu? Só que tem que entender que Martinho Lutero, ele é perito em hebraico, grego, as Nossa. línguas, mas ele traduziu assim numa velocidade muito, muito rápida. Então, a partir daí abriu para a população a Bíblia, e a partir do momento que abriu para a população, não teve mais como segurar. E hoje nós temos, só eu em casa, acho que eu tenho mais de 20 a 25 versões da Bíblia. Nossa. Então é muita coisa. Então essa é a parte, é lógico, não é com pormenores, mas é um apanhado geral da Bíblia. Então eu falei um pouquinho ali dos manuscritos, esse número gigante de manuscritos que tem, que o Cara. que dá base, o que dá peso, o que dá confiabilidade da Bíblia, ali não é tirando a questão de fé, lógico. É a questão dos manuscritos, porque você pode comparar. Aí você diz, não, mas a Bíblia ela tem erro. No meu ponto de vista, não. Por quê? Como assim, no meu ponto de vista? Eu não preciso do meu ponto de vista. A Bíblia não precisa do teu ponto de vista para ser a palavra de Deus. Mas deixa eu citar alguns exemplos. Na Bíblia está escrito que morcego é ave. Na Bíblia está escrito que coelho rumina. Ou seja, o processo que tem na vaca, que ela fica ali Uhum. ruminando, ruminando. O coelho não rumina. Morcego não é ave, é um mamífero. Mas quando foi que o morcego foi catalogado como um mamífero? É aqui na Idade Moderna, eu sei lá, por exemplo, baleia. Baleia é um mamífero. Baleia não é um peixe, simplesmente. É um Uhum. mamífero, golfinho, assim. Mas na época em que foi escrita, se voava era peixe,
Se ficava mastigando, igual o Sim. coelho, tá sempre mastigando, ruminável. Se tá na água, é peixe, entendeu? Sim, então. Ah, não. Então, é mais ou menos nesse sentido que tenha. Destoa de hoje. Ou destoa por quê? Porque hoje eu sei que um morcego não é uma ave, não é um pássaro, que eu digo. Não é um periquito. Viu ele voar, É, tchau, né? voou, Vira é uma ave. ave. Entendeu? Por quê? Porque é o conceito que se tinha na época. E lembra quando eu falei que Deus ele não fez dos seus autores um super crente, não fez Sim. uma pessoa hiper mega dotada? Não, ele usou ali da história, do contexto, do conhecimento da época. Entendeu? E é isso que a gente tem que entender, que às vezes hoje a gente olha e não, tá errado, morcego não é passarinho, não é ave, é um mamífero. Mas na época é. Uhum. Entendeu? Por quê? Porque voava, pelo Vou, simples tchau, fato né? desse. Não tem, né? Sim. Então eu prometi um pouquinho falar sobre os manuscritos do Mar Morto. O manuscrito mais antigo que se tinha em mão é em torno ali do século IX, século X, ou seja, a Bíblia hebraica. Porque os manuscritos do Mar Morto só fala, além de muitas outras documentos que foi encontrado partes da Bíblia. É um povo, provavelmente uma colônia de judeus, os essênios, possivelmente. E nesses manuscritos foram encontrados em material intacto, tipo, perfeito, e outros em fragmentos, muito material da Bíblia hebraica, ou seja, do judaísmo. E o que que acontece? Os manuscritos do Mar Morto, ele foi encontrado ali em torno de 1947, eu anotei aqui o nome do Muhammad Ad-Bin, deixa eu tomar uma água aqui. Muhammad Ad-Bin, Uhum. ele é um pastor beduíno e uma cabra se perdeu e ele foi atrás da bendita cabra. Ele foi eu não sei se tem um pouquinho de lenda ou se não tem, mas é o que está nos livros, então, Uhum. que ele foi jogar uma pedra porque ali é cheio, na região ali é cheio de grutas, cheio de cavernas. Então ele foi jogar uma pedra e ele escutou um barulho de caco quebrando, ou seja, aquele barulho que quando tu solta um jarro, não vão soltar um jarro, É, pra ver principalmente qual que é, né? principalmente se Pelo amor tiver de Deus. criança ali, não solta um jarro da tua mãe porque vai dar B.O. Nem o marido. É, Por não, favor, não, esposo, não façam isso porque não as suas faça esse esposas. teste aí, é só. Mas procura aí, se você quer saber qual é o barulho, provavelmente tu assistiu algum momento da tua vida. Então ele escutou esse barulho de caco quebrando e ele foi ver o que que era. E ele encontrou dentro de uma dessas grutas espécies de urnas ou de jarros, alguns lacrados, outros não, com manuscritos, com documentos, enfim, com coisa. Algum tempo depois ali, que realmente aí arqueólogos ouviram e começaram a escavar, a pesquisar, a ir atrás dessas grutas e aí foi encontrado mais documentos. Então, ele foi encontrado, dá para dizer que foi em 1947. Hoje, 2023, está sendo traduzido o último manuscrito que foi encontrado. Então, olha aí o período de 1947 para cá, que está sendo encontrado. Então, e olha o período que está sendo a demora Uhum. para traduzir. Por que que é essa demora? Porque não é assim. É, não é só. É o cuidado. E esse é o cuidado que tem em todos os manuscritos, não só da Bíblia, mas de todas as obras antigas, é um cuidado minucioso. E o quanto mais a tecnologia vai avançando, melhor é, porque existe novas técnicas de leitura, de digitalização, que tem documentos ali que está de forma difícil para o olho humano, mas vem uma IA, vem alguma coisa ali e Uhum. consegue escanear aquilo de forma perfeita. Então isso facilita muito. Então esse Muhammad Ad-Bin, ele jogou a pedra, não sei se encontrou a cabra, mas encontrou um monte de manuscrito, entendeu? Abandonou a Ah, cabra, né? não sei se encontrou a cabra. Achou, Não sei tchau. se ele deu valor para isso ou não, mas enfim. E o que que é
a maior, eu vou colocar nesse, a maior bênção para nós é que o documento mais antigo que a gente tinha em mão é em torno ali do século 8, 9. A gente tinha um manuscrito da Bíblia hebraica. Não se tinha manuscritos uma lacuna aí de 1000 anos Uhum. sem ter manuscritos que da Bíblia, tipo, do conteúdo hebraico, a Bíblia hebraica. Então tinha fragmentos, tinha, mas de forma perfeita, como foi encontrado, não tinha. Por Caramba. exemplo, foi encontrado um rolo do livro de Isaías completo. Tipo, aí o que eles Meu fizeram? Deus. Aí o rolo, aí o documento mais antigo que se tinha em mão era aí já do século 8, 9, depois de Cristo. E esse rolo do profeta Isaías, ele foi datado em torno do ano 200 ao ano 100 antes de Cristo. Em outras palavras, é um documento de 1000 anos, de 1000 a 1100 anos de diferença um do outro, que tinha aqui, e esse que foi encontrado aqui, foi colocado um no lado do outro e é o mesmo. Tipo, com aquelas exceções de Sim. mas é o mesmo, o contexto igual, palavra igual. Foi encontrado praticamente agora, se tem noção do quê? Que tem todos os livros da Bíblia hebraica, com exceção de Esther. É o único livro que não tinha nos documentos achados. Uhum. Então, isso foi fantástico demais, porque só provou o que já se sabia. Sim. Então, é muito bom. Por exemplo, ah, eu sei que você ia me perguntar, eu já vou adiantar para você me perguntar ali a respeito de algumas coisas da Bíblia ter sido criada ou não ali no conselho de Nicéia. Enfim, isso é um, como que eu posso falar? É agir de má fé para quem fala que foi, Uhum. ou falta de pesquisa, ou instrução, ou Sim. de qualquer coisa. Por quê? Porque o Concílio de Nicéia, quando você vai ler o Concílio de Nicéia, o Concílio ali, eles não tratam nada a respeito de cânon bíblico. Por que que o cânon bíblico foi criado? É importante a gente falar isso. O cânon bíblico ele é criado porque a partir do momento da morte ali até antes mesmo da morte do apóstolo João, você vai ver o apóstolo João escrevendo o livro do Apocalipse falando que a igreja lá combatia a doutrina dos nicolaítas, ou seja, doutrinas falsas. A primeira epístola de João está combatendo já a mãe do agnosticismo, da gnose, ou seja, a doutrinas falsas da gnose. Então, você vai vendo o quê? Que algumas cartas, o próprio Paulo vai falar para Coríntios, ele fala para as igrejas que alguém ensinou um evangelho que não tinha sido ele, entendeu? Ou seja, são materiais que precisou-se ao longo do tempo reunir a coletânea, os evangelhos, as cartas de Paulo, enfim. O Novo Testamento, estou falando agora só do Novo Testamento, porque os cristãos não mexeram, os cristãos que eu digo, os apóstolos até ali o século IV, até 1517, na verdade, a Bíblia que se tinha, é o quê? Os 27 livros do Novo Testamento e os 39 do Antigo Testamento. Essa é a Bíblia que se tinha de forma de peremptória, ou seja, que não se mexe. Os livros apócrifos já existiam, sim. O próprio, fugiu o nome dele, o próprio Jerônimo, ele vai falar a respeito de alguns livros apócrifos, mas que realmente não faziam parte de livros inspirados, ou seja, estava Uhum. ali, mas ele já deixou um adendo ali, deixou uma nota de rodapé falando que esses livros eram, ele mesmo chamou de apócrifos, obscuros, Uhum. escuros, sem nenhum preconceito em relação à cor, mas é nesse sentido mesmo. Sim. Então, o que você vai ver? Se você for pegar ao longo da história, no Concílio de Nicéia, isso se propagou muito ali com aquela obra
que teve um livro muito famoso do Código da Vinci. Uhum. Ali até cristão vieram até Jesus. Até crente da nossa igreja veio pedir para mim, Michael, você viu? Eu falei, "Ô, me desculpa. Então, Deixa em off, né? Deixa em off. meu Então, Jesus. é meio Jesus mesmo. Então, se propagou muito no livro Código da Vinci, enfim, sei lá como se pronuncia o certo, mas que a Bíblia, o Jesus foi deixado como Deus, ou seja, ali no Concílio de Nicéia, que todos os livros que falavam contra a pessoa de Jesus ser Deus foram deixados de lá. Não. Vou citar, por exemplo, aqui eu tenho uma listinha, não vou citar todas, mas eu vou citar aqui algumas principais. O Fragmento Muratoriano, na Itália, ele trazia todos os livros de Mateus, Marcos, Lucas, João, ele trazia até a Epístola de Filemão, como nós temos hoje. Ele não tinha Hebreus, não tinha Tiago. Aí ele tinha a primeira epístola de Pedro, a segunda epístola de Pedro, que ali eles colocavam uma dúvida em alguns círculos da igreja. Por quê? Porque eles tinham dúvida ainda de quem tinha, não todos, mas pequenos grupos tinham dúvida de quem tinha sido o autor. É isso. A primeira e segunda epístola de Pedro, primeira João, segunda João, a terceira João, Judas e Apocalipse. Essa é a lista muratoriana. O problema é que essa lista ela saiu em 170. O Concílio de Nicéia foi séculos depois, entendeu? Esse é a primeira, pode-se dizer que é o primeiro fragmento que se tem uma lista do Uhum. Novo Testamento. Então ele já está muito próximo do que a gente tem hoje. O que está faltando nele? Hebreus e Tiago. E Hebreus e Tiago, ele foi algo assim que passou raspando na trave, entendeu? No crivo. Por quê? Porque não é qualquer um que entrou, Sim. entendeu? Por que Tiago não entra? Justamente por causa do texto que ele fala, me mostra a tua fé que eu te mostro minhas obras. Aí dava-se o entendimento que o ensinamento dele estava contrário ao ensinamento de Paulo. Uhum. Quando teve ali o entendimento, e não são todas as listas que deixa Tiago e Hebreus fora. Tá? Por exemplo, aqui nós temos uma lista Irineu da Ásia Menor, já de 180, que ele já acrescentou o livro de Hebreus, só sem saber quem era o autor. Deixa eu ver, tem outra lista aqui de 230 de Orígenes, que ele tem o livro de Hebreus e de Tiago, novamente com aquele, ele coloca dúvida em pequenos círculos, e também não se sabia a certeza de quem tinha redigido o texto. Então você vê que já vem, para mim resumir isso, em 367 depois de Cristo, não é no Concílio de Nicéia, primeiro 367 na lista de Páscoa de Atanásio, que é uma tão famosa lista, você vai ver que saiu, ele é um bispo se não me engano, eu não vou lembrar de cabeça, se eu chutar eu vou falar errado, Uhum. mas ele é um bispo muito respeitado da época, ele listou, é a primeira lista completa com os 27 livros do Novo Testamento, 367. Só que isso não era oficial. Então, lá em 397, aí sim, no Concílio de Cartago, só foi batido o carimbo. Uma coisa que já vinha desde o ano 170, entendeu? Aí foi batido o carimbo, esses são os livros do Novo Testamento e ninguém mais mexe. Uhum. E por que é esses 27 livros? E por que precisou? É porque começou a surgir o quê? Começou a surgir heresias, por exemplo, Marcião, gnosticismo, o marcionismo, começou a surgir o montanismo, heresias, aí a gente ia ter que partir para a história da igreja e heresias, mas não é isso que o importante, é só para os ouvintes entender. Sim. Começou o quê? Começou a surgir heresias
E cada vez mais, tipo, e aí um tinha um cano, um outro usava um cano, um outro usava outro cano, e começou aquele choque. Então, muitos heréticos usavam um cano próprio justamente para tentar o quê? Pegava livros com apócrifos, pegava livros que não é inspirado, justamente para tentar afirmar, tipo, a minha doutrina é a certa. E aí reunia-se os concílios, e aí 397 para parar e bater o carimbo e dizer, ó, esses são inspirados, esses não são, mas eu não vou ter tempo para explicar o processo, mas parte dele eu já falei, que a comunidade tinha que aceitar, tinha que ter ligação apostólica, e aí mais alguns critérios. Não foi qualquer um que entrou. Por isso que Tiago e Hebreus quase não entrar. E hoje a gente entende muito bem que são livros inspirados. Uhum. Então, a partir de 397 não se mexe mais no Novo Testamento. E o Antigo? O Antigo Testamento, na cidade de Janila, não vou lembrar o certo nome da cidade, mas é esse Janila ou Jamila. Também não vou lembrar o nome do judeu, é, se eu não me engano é Barcoba, mas eu não vou chutar. Ele reuniu ali os principais cabeças do judaísmo e ele só afirmou, na verdade, não houve mudança, não houve acréscimo, não houve nada. Ele só afirmou oficialmente o que já vinha praticamente desde Esdras, na grande comissão que eles chamavam, na grande sinagoga, enfim. Então só afirmou aquilo que os judeus já tinham de total fé, que é os 39 livros que nós temos na Bíblia protestante e os 22 ou 24 livros na Bíblia hebraica, desculpa. Então só afirmamos. Então não é de direito dos cristãos mexer. Por quê? Porque a Bíblia hebraica, ou no Antigo Testamento, não era um documento cristão, não é autoridade cristã de mexer nela, Uhum. de ver qual livro entra ou sai. Sim. Isso, o que os cristãos fizeram? Adotaram a Bíblia hebraica, adotar literalmente, pegar o que já tinha, e aí o Novo Testamento, que em 397 foi batido o martelo. E por que da diferença da Bíblia católica e da protestante? A partir de 1517, ali com a Reforma Protestante, a Igreja Católica usava qual Bíblia? Até 1517. A nossa protestante, em 517, a resposta da Contra-Reforma é onde é adicionado É de forma adicionado daí. oficial, já tinha-se, eu estou falando de forma oficial, os livros que nós chamamos de apócrifos, Judite, Macabeus, e aí tem, se não me engano, são 7 livros, mas eu não vou ficar chutando. De forma oficial, os livros da Bíblia Católica. Então, hoje, o que a gente escuta? Alguns católicos acusando os protestantes, os evangélicos, de ter adulterado a Bíblia. Quando que a Eles mesma usavam. Bíblia, a gente usa a mesma Bíblia Que eles usavam antes. desde 397 a.C. É isso que precisa ficar muito claro, entendeu? Uhum. Não tem alteração. Se você pegar o livro de Hebreus, você vai ver que o mesmo texto que está escrito em Hebreus ali, que não existe um mediador entre Deus e os homens, apenas não existe mediador, outro mediador senão Jesus, o homem, o Cristo homem ali, e você vai ver que na mesma Bíblia evangélica está na mesma Bíblia católica, Uhum. que não existe um mediador, ou seja, não existe ninguém que medie o homem a Deus, a não ser Cristo, o homem. Então, é as mesmas coisas. Se você pegar todos os contextos de 397, 2023, é a mesma Bíblia evangélica. Os evangélicos, novamente, não adulteraram Bíblia, que sempre tem aquela. Então, se você, meu irmão católico, que diz que a Bíblia dos evangélicos é adulterada, vamos estudar a história. É simples, história da igreja. É simplesmente isso.
Então, é mais ou menos nesse sentido. Não sei se tu tem mais alguma pergunta, o que mais que tu... Então, mano. Então, esqueceu a pergunta. Não, não tenho aqui. Não, eu tenho uma pergunta, assim, pra não se estender muito mais também. Sim. O pessoal tem muita dúvida na questão da leitura da Bíblia. Por onde começar, como começar. Tu que estudioso da Bíblia, conte pra nós. Eu não gosto de apontar um livro para começar, mas eu prefiro apontar livros para tu não começar. Por exemplo, não comece por Apocalipse. Não comece por Levíticos. O ideal é o quê? Começa por Gênesis. Uhum. Por quê? Porque você vai tendo. Já tá lá no princípio. Aham. Então, por que eu começaria, por exemplo, por Mateus? Aí você vai pegar. É a mesma coisa que você for pagar o teu bilhete no cinema, mas você só vai do meio pro fim. Você só assiste o filme do meio pro final. Tá, mas e quem que é o protagonista? Por que que ele chegou até aqui? O protagonista é Jesus. Por que que Jesus teve que nascer? Por que que Uhum. Deus teve que encarnar? Como foi a encarnação? Por que ocorreu a encarnação? Por que Jesus teve que morrer? Tudo isso você vai encontrar no Antigo Testamento. Uhum. Claro que no Novo Testamento vai trazer luz, muita luz, o do porquê. Sim. Mas por isso que eu falo, começa, né? De Gênesis. Você vai ler Gênesis, Êxodo, vai chegar em Levíticos, você vai ter vontade de parar de ler a Bíblia. Vai chegar em Números, você vai dizer, Jesus, eu não sou um matemático, eu não sou um... Porque o nome já diz, números, são contabilidades, são censos que se tinha em Israel. E o que que eu tenho que saber isso? Muita coisa você vai você vai entender Deus preservando uma nação para que o filho dele viesse daquela nação. Você vai ver, ah, esqueci o nome, meu Deus do céu. Genealogia, em cima de genealogia, fulano de tal, gerou fulano de tal, gerou fulano de tal, e gerou fulano de tal. E por que que eu quero saber isso? Novamente, quando você se deparar com uma genealogia, já vai com o entendimento do que é Deus preservando preservando gerações após gerações, para que o filho dele nascesse de tal forma como as escrituras falavam que ele tinha que nascer. Uhum. Aí você vai sair do Pentateuco, você vai o quê? Para os livros históricos, livros poéticos. Poéticos é muito bonito, mas tem umas poesias lá que tu não vai entender nada. A poesia hebraica ela é linda, mas quando é trazida para o português parece que ela perde o valor no que eu digo a emoção, Sim, sim. entendeu? Uhum. Por quê? Porque são traduções de um idioma que não tem nada a ver com o nosso para o português, que o português ele é uma língua romântica, é uma língua linda, linda para se falar. Eu desculpa os professores de português, mas eu acho uma língua terrível para se estudar. Muita coisinha, Ai, né? Jesus, é tipo, é muito, mas é uma língua linda. O português é uma língua romântica. Uhum. O hebraico é uma língua direta, entendeu? Aí tu tenta Daí já encaixar uma dá coisa na uma. outra. Uhum. Mas aí tu sai dos livros poéticos, tu entra nos livros proféticos. Aí você vai entender o quê? As profecias a respeito não somente a respeito de Israel, o livro de Isaías, o livro messiânico da Bíblia, que a gente popularmente chama de mini Bíblia, porque ele tem a mesma divisão da Bíblia nossa, Uhum. 66 livros, até o capítulo 39 parece que Deus está bravo. Do capítulo 40 até os 66 parece que Deus se converteu, desculpa a expressão, mas é brincadeira que a gente sempre tem. Por quê? Porque parece que muda o autor, Uhum. mas não, é o mesmo Isaías, tem até dentro da teologia o proto-Isaías, que é o segundo Isaías, por causa dessa mudança de formato de escrito, mas uma pessoa que tinha instrução de Isaías, ele não é tão diminuído, ele não é tão pequeno
para saber escrever em uma única forma de linguagem, entendeu? Hoje, qualquer pessoa, por menos que tenha o grau mínimo de instrução, ele consegue escrever em diversas formas de linguagem. Então, não é porque um autor bíblico mudou a forma de escrita, forma de linguagem, é porque mudou o autor. Uhum. Então, aí você sai dos livros proféticos, você começa em Isaías, vai até Malaquias. Aí vai ter ali a tua paginazinha em branca. A minha não tá mais em branco porque eu rabisquei nela, mas aí sim você inicia o Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas. Preste muita atenção no livro de Atos. Peça ajuda sempre que você não puder entender. Tu tem um pastor que provavelmente entende mais do que eu e você. Principalmente se está iniciando. Então, eu não sei o que é isso. Anota, meu amigo. Anota, escreve, chega no teu pastor. Você é uma ovelha, você tem que colocar, você tem que atribular a vida do teu pastor. Chega nele de atribular que eu digo, olha, pastor, eu não entendi isso daqui, por favor, me ajuda. O pastor vai olhar para aquele texto, poxa, é um pouco Eu vou dar complicado. uma Eu estudada. vou dar uma estudada. Eu sou professor de teologia, às vezes os alunos me perguntam isso, digo, olha, eu vou dar uma estudada. Por quê? Porque é Bíblia, Não, é gigante. Ela tem mais de 39 mil versículos, 33 mil versículos. Não, eu até fiz uma colinha aqui para o dia da Bíblia para um amigo meu, que ele pediu, eu vou até olhar aqui para mim Uhum. não falar, porque eu tenho colinha, viu? Sou Não, professor não, e tenho. tem que ter as Eu sou colinhas. professor e tenho colinha aqui, ó, só para entender o que eu estava falando. A Bíblia ela tem 1189 capítulos, 929 capítulos do Antigo Testamento, 260 capítulos do Novo Testamento, 31.102 versículos. Nossa. Então, cara, eu não consigo. Tem textos na Bíblia que sim são obscuros. Obscuros que eu digo em qual sentido? Uhum. De difícil tradução. E tem Bíblia, tem textos que é de difícil entendimento. Tu vai precisar de auxílio de outros textos bíblicos para entender aquilo ali, compreendeu? Então, leia. Aonde eu começo a ler a Bíblia? A Bíblia é completa, de Gênesis. Claro que tu vai. Ah, mas eu tô. Eu entendo que às vezes parece aquelas crianças assim ansiosas. Não tô te chamando de criança, por favor, entenda. Mas às vezes eu me pego como sendo aquelas crianças ansiosas, assim, que eu tô lendo uma obra, eu tô lendo um livro, e eu tô doido para saber o final dela, eu vou lá e leio o último capítulo, tipo, para mim, entendeu? Cara, já fiz isso. Então eu entendo, pá, o Apocalipse fala de dragão, fala de besta, fala de. Rapaz, fala de um monte de coisa, mas calma, é uma linguagem metafórica. Por isso que você se enfiar num. E às vezes, por isso que eu falei que tem textos obscuros, textos de difícil entendimento. Por quê? Porque ele está falando através de metáforas, ele está falando em diversas formas de linguagens que às vezes é difícil mesmo a pessoa Uhum. que começou hoje, pô, vou cair lá no livro Já, de não, Apocalipse, vamos né? virar aqui. Só que o que é interessante? O livro do Apocalipse é o último livro da Bíblia e ele termina falando sobre a vitória do crente. O livro de Gênesis, eu tenho um amigo meu que é biólogo, ele falou, Michael, o livro de Gênesis é fantástico, porque ele descreve exatamente como a vida começou na Terra. E aí, só que ele não é cristão, é ateu, inclusive. Uhum. Só que ele tem isso ele é curioso. E ele falou, mas é interessante porque fala ali que criou os peixes, tipo, criou a separação, água, terra, Uhum. a luz, enfim, ele vai explicando com o olhar da biologia. Só que eu gosto de dar umas espizinhadas dele, né? Ele gosta. Aí ele falou, e foi me falando com o olhar dele de biólogo. Ele falou, essas divisões aqui eu até entendo, é bacana. E aí eu olhei para ele e falei, se a Bíblia acertou o início, com certeza ela acertou o fim. E aí eu fui lá e mostrei o fim para ele. E Cara. aqui Apocalipse termina assim, assim, assim. Então um livro que acertou o início, Uhum. ele vai acertar o fim. Então se acertou o final e acertou o início, tudo aquilo que está entre um e outro estão certos. Entendeu? Porque dele para ele
Porque por ele, para ele, são todas as coisas. Dele, por ele e para ele. Dele, por ele e para ele. Processo, né? Uhum. São todas as coisas. Então ele estava no início, dele, por ele esteve no meio e para ele vai estar no final de todas as coisas. Jesus. Então a Bíblia vamos resumir, acho que para nós, eu não tenho mais alguma pergunta? Não, não, é isso aí, acho que mais. Então, como ler a Bíblia? Leia ela toda. Não entendeu? Corra para o teu pastor, não corra para o YouTube, É, não corra para o Google, porque você não sabe de onde está vindo aquela fonte. Tem fontes no Google, no YouTube que estão falando que a Bíblia precisa ser atualizada. Não precisa. É a pessoa que não consegue se atualizar com o crivo da Bíblia, ou seja, a, a pessoa não consegue se medir com o que a Bíblia exige de nós. É isso. E aí ela diz: não, a Bíblia precisa ser atualizada. Por quê? Porque eu não estou mais cabendo. Eu não caibo mais na Bíblia. Só que não é eu que tenho que caber ou não. A Bíblia, a própria palavra cânon, vara de medir, cânon bíblico, a Bíblia é uma vara de medir. E se eu não meço a Bíblia com a minha perspectiva, ou seja, eu não posso olhar para a Bíblia e medir a Bíblia. É ao contrário. É a Bíblia que olha para mim e ela me mede, entendeu? Eu sou medido por aquilo que está ali. exatamente. E aí o que está me medindo ali, ela vai de confronto com práticas, com coisas que eu tenho, que eu não aceito, que eu digo, não, tá errado. Mas não tá errado, a Bíblia não precisa ser atualizada. Quem precisa ser atualizada é eu e você. Aí eu concluo essa partezinha aqui dizendo uma frase de Billy Graham. Billy Graham vai afirmar que a Bíblia ela é tão ou mais atual do que o jornal que vai ser lançado amanhã. Entendeu? É muito, muito forte isso. Bem Ela é forte. muito e mais atual do que o Caramba. jornal que vai ser lançado amanhã. Essa é a palavra de Deus. Então, creio que seja isso. Não, acho que é isso mesmo, Michael. Assim, de novo falar, sabe, o valor da Bíblia. E que, novamente, sempre, na verdade, ela foi atacada. Mas, novamente, ela tá sendo atacada. Sim, na verdade, ela não deixou de ser É, atacada. na verdade, tá cada vez mais, né? Cada A vez mais Bíblia, ela tá sendo atacada agora mais na cara ainda. assim, pessoas perderam as suas vidas defendendo a Bíblia. Uhum, Famílias perderam as suas vidas defendendo o cristianismo e aquilo que a Bíblia representava para elas. Ah, eu aconselho aos ouvintes dar um Google aí, pesquisar Janela 1040, uhum, que é uma região do mapa ali que pega a África, o Oriente Médio e assim por diante. São os países mais fechados em relação ao cristianismo. Onde se tu for pego com uma página da Bíblia, você corre o risco de ser morto. Corre com certeza, praticamente, sim. é complicado falar, com certeza, praticamente logo após. Mas, porque eu não vou afirmar, mas sim, você Em está muitos correndo um lugares é risco certeza, né? muito grande de ser morto. Você hoje na mídia, você nunca viu tantas pessoas pegando a Bíblia e erotizando em cima da Bíblia. Vídeos que estão sendo lançados hoje nas mídias de fulano A ou B queimando a Bíblia, destruindo a Bíblia, de partidos A ou B chutando, destruindo em frente de universidades, destruindo a Bíblia. Além disso, ser um vilipêndio, que é crime na lei penal, você está desrespeitando totalmente o ser humano, o próximo teu que crê nisso. Uhum, Qual é o problema dele crer nisso? Uma frase do Rodrigo Silva é muito interessante. Ele fala: se você pegar um livro de Paulo Freire, por exemplo, e jogar este livro dentro de uma prisão, jogar que eu digo implantar ele, colocar ele, dar acesso às pessoas, aos presidiários, a um livro de Paulo Freire, você volta de lá depois de um ano, não houve mudança. mesma coisa, né?
Tá mesmo? Você pode ter uma ou outra pessoa interessada na obra, com um grau de instrução. Mas nada mais que Agora, isso. se você pegar uma Bíblia e deixar ali os presos com acesso a ela, tu volta um ano depois, tu tem uma igreja lá dentro. Uhum. O que mais fala a respeito, eu acho que eu posso concluir com isso. O que mais vai falar que a Bíblia não é um livro comum, que ali a Bíblia não é um livro escrito simplesmente por mãos humanas, mas o autor é Deus. Você pode esquecer tudo aquilo que eu falei sobre manuscritos, sobre confiabilidade, sobre autor. Esqueça tudo que eu falei. Mas se você pegar os resultados que a Bíblia causa, libertação, transformação, não para pessoas que leem a Bíblia, mas para as pessoas que aplicam o que está escrito na Bíblia, você é obrigado a dizer: essa é a palavra de Deus. Exatamente isso. Cara, Entendeu? é... Por quê? Porque a Bíblia, ela gera mudança. Uhum. Eu desafio, na verdade, a qualquer um dizer: eu apliquei o que está escrito na Bíblia e não gerou nada em mim. Gera mudança. Fez errado, né? Se tentou obrigar, fez errado. Entendeu? Nesse sentido, ela gera mudança. Uhum. A Bíblia, ela vai gerar mudança. Então, nesse sentido, eu acho muito fantástico. O poder de transformação das pessoas que a palavra de Deus tem. Então, por isso que eu digo, a Bíblia é Deus se comunicando com o ser humano com linguagem humana. A Bíblia não contém a palavra de Deus. Parece ser estranho, né? A Bíblia é a palavra de Deus. Uhum. Porque se a Bíblia contém a palavra de Deus, quem é a pessoa que vai dizer aonde está a palavra de Deus e aonde não está? Exatamente. Aonde é o trecho que contém a palavra e qual é o trecho que não contém a palavra? A Bíblia, ela é. Aí eu já falei duas vezes que eu vou concluir, agora eu concluo. Paulo vai falar para Timóteo ali em 3,14, ele vai dizer que toda a escritura, ela é inspirada, aí ele vai falar que ela é apta para instruir, ensinar, corrigir e trazer as pessoas à prática da justiça. Ele vai falar mais algumas coisas ali, mas o importante é ensinar, corrigir, instruir e trazer pessoas à práticas da justiça ali. Então, só que quando ele usa toda ela, é do início ao fim. Não tem uma palavra ali dentro, não tem como eu dizer que não tem ali dentro da Bíblia a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Amém? Amém. Amém, Marco. Obrigado por ter vindo hoje. Estamos aí. Aconteceu bastante coisa essa semana, Essa semana mas, foi. assim, Deus direcionou a gente pra gente estar aqui hoje, falando da Bíblia. E, assim, não tenho certeza que não foi coincidência, mas, sabe, Deus realmente direcionou a gente pra estar hoje falando do dia da Bíblia, especificamente, pra estar falando da Bíblia, que é algo que eu vejo, Michael, que a gente hoje em dia, assim, no Brasil a gente não tinha muito, né, digamos. Mas hoje em dia tá mais na cara ainda a perseguição que tem, ah, não só na Bíblia, mas, sabe, de tudo que a gente faz, Sim, porque é algo que, assim, com você falando hoje aqui, as pessoas têm essa dimensão, o porquê a Bíblia está sendo perseguida, sabe? sim, Que a Bíblia não é só mais um livro, não é só. Se a Bíblia fosse só mais um livro, como o pessoal fala, eles não iam estar perseguindo a Bíblia. Eles não iam sim, tá falando, ah, não, ela é só mais um livro, não dê bola. Eles não iam estar queimando a Bíblia, não iam estar chutando a Bíblia. sim, Eles iam só tá falando, ah, não leia. Mas realmente, assim, eu vejo também bastante o Rodrigo Silva. E essa questão que ele me falou ali sabe, é bem impactante. E que a gente para, assim, pra pensar que realmente, sabe, Deus trouxe a Bíblia até aqui hoje pra gente, sabe? É o nosso manual, é algo que a gente tem que ler e interpretar, a gente tem que se sim. aprofundar na Bíblia.
E é importante para o pessoal que está em casa também. Se vocês têm uma Bíblia, valorizem o que vocês têm. Não é só, eu tenho 3, 4, 5, 6 Bíblias. Bíblia sempre vai estar ali. Exatamente. Vai chegar um momento que a gente não vai mais ter esse acesso tão fácil à Bíblia. Então, valorizem o que vocês têm em casa, valorizem a Bíblia. É muito importante, sabe, que seja passado isso dia após dia, que a Bíblia é o nosso norte. Se a gente realmente seguir, o que Sim. tem aqui dentro é algo extraordinário para as nossas vidas. Então, valorizem a Bíblia, valorizem isso que a gente tem. Hoje é dia 10 de dezembro, dia da Bíblia. Então, pessoal, sigam tudo que tem aqui dentro, que eu tenho certeza que... eu tô faz tempo que eu não vou na igreja, faz tempo, eu tô desviado, eu tô afastado, mas se tu tem isso aqui em casa, leia, que eu tenho certeza que você vai ter todos os motivos para voltar para a igreja, para ir para a igreja. Se você nunca foi para a igreja, leia, que eu tenho certeza que você vai se converter lendo a Bíblia. Então, é isso daí, Marco. Obrigado mesmo por ter vindo. Eu que agradeço. E já deixar também um adendo para os nossos ouvintes que estão assistindo também. Se alguém quiser e tiver alguma dúvida a respeito da Bíblia, deixa nos comentários que a gente vai estar respondendo deixa nos depois. comentários. Ou se você também quiser alguma indicação de livros para estudar a respeito do que eu falei aqui, de como a Bíblia foi preservada, traduzida, enfim, deixa nos comentários que a gente pode estar indicando obras também a respeito da matéria específica, bibliologia, o estudo da Bíblia, mas não estudo de leitura, mas como a Bíblia chegou até nós. Amém, amém. E você que assistiu até agora, até hoje, ia falar, até agora, que sinta-se impactado pela palavra que foi passada aqui hoje, sabe, por todo esse processo que a Bíblia teve até chegar aqui. Coisas assim que a gente fica, se a gente parar pra pensar, a gente fica sabe, meu Deus, como Deus é bom, como Deus cuida de cada detalhe. E, pessoal, compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis, para que impacte cada vez mais pessoas, que se convertam cada vez mais pessoas. E a gente vai ter mais novidades aí, a gente vai começar o Como Seguir Jesus, nós vamos gravar mais um vídeo ali, já vamos estar soltando nas próximas semanas. A gente está acabando o ano, eu tenho novidades aí também, de encerramento, enfim, coisas que vão estar saindo ainda esse ano. E vamos para nossa meta de 500 inscritos, vamos lá, para cima. Isso aí. E, pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode colocar aqui ali nos comentários. E qualquer coisa que vocês precisarem, também tem os nossos contatos ali embaixo. Siga Jesus e é isso daí. Até mais.